Bom dia, pessoal. Meu nome é Rulinha Martins e eu e o Guilherme Santos vamos explicar para vocês um pouco sobre agrupamento por afinidade. Bem, vamos começar definindo o que seria o algoritmo de agrupamento por afinidade. É um algoritmo que utiliza o sistema de votação, onde as instâncias votam para que instâncias similares sejam suas representantes. E quando o algoritmo tiver convergido, cada representante e seus eleitores, ou seja, cada representante e as instâncias que votaram nela, formam um grupo. Esse algoritmo pode detectar qualquer número de grupos de tamanho diferente. E o ponto fraco desse algoritmo é que ele não funciona bem para um conjunto grande de dados, pois a complexidade computacional dele é m ao quadrado. Bem, vamos entender agora como é que é feito o procedimento no algoritmo. Antes de partir para a parte matemática, a gente vai ver mais à frente que ele utiliza matrizes, vamos entender conceitualmente o que é feito. Bem, primeiramente, um ponto forte desse algoritmo é que não é necessário especificar a quantidade de grupos que você quer. Então, você não precisa definir previamente a quantidade de K, que seria a quantidade de grupos que você quer. Como é que funciona? Cada ponto envia mensagem para todos os outros pontos, informando a afinidade entre ele e o ponto que ele está enviando. E, por consequência, todos os pontos vão receber mensagem dos outros, do restante. Como funciona? Cada receptor responde as mensagens informando a disponibilidade em associar com os remetentes. E para responder isso, ele utiliza as informações das mensagens recebidas anteriormente. Então, vamos lá. Um ponto envia para todos os outros mensagem formando afinidade entre eles. Quando o ponto recebe essas informações dos outros, ele vai considerar as afinidades que ele tem ali, as informações das afinidades que ele recebeu, e vai responder, baseado nessas informações, ele tem disponibilidade em se associar com esses remetentes. Ou seja, se ele tem afinidade suficiente, ou se ele é próximo o suficiente dos remetentes para formar ou não com eles uma associação. Esse procedimento é feito até que seja estabelecido um consenso, ou seja, até que se forme grupos definidos. Vamos entender agora, bem, o conceito é esse, vamos entender agora como é que isso é feito matematicamente. É importante definir o que é o conceito do ponto exemplar. Uma vez que o remetente é associado a um de seus alvos, esse alvo se torna o ponto exemplar. Então, o ponto que recebeu a votação de outros para seu representante é chamado de ponto exemplar daquele grupo que se formou ali. Todos os pontos que têm o mesmo ponto exemplar são colocados no mesmo grupo. Então, o ponto exemplar seria nada mais do que isso. Após chegar no consenso, vários pontos elegeram algum como seu representante. Esse representante é o ponto exemplar. Todos os pontos que escolheram este como ponto exemplar formam um grupo. E assim são formados e são divididos os grupos da sua base, dos seus dados que você tem. Como é que funciona agora o algoritmo? Como é que é feita a parte matemática? São utilizados para isso 4 matrizes. A matriz de similaridade, a matriz de responsabilidade, a matriz de disponibilidade e a matriz de critério. Vamos agora exemplificar. Nós temos esse banco de dados aqui, de exemplo, onde você tem os participantes, Alice, Bob, Carol, Douglas e Eden, e as características. Vamos lá. Vamos começar definindo a matriz de similaridade. Os elementos dessa matriz é obtida através da soma do quadrado da diferença entre os atributos dos participantes. Por exemplo, vai ser uma matriz que vai ser tanto na horizontal como vertical, os valores das linhas da coluna aqui serão referentes aos participantes. Então, vai ser Alice, Bob, Carol, Douglas e Edna. Aqui em cima também vai ser Alice, Bob, Carol, Douglas e Edna. Vamos verificar agora como é que é obtido os valores dessa matriz. Por exemplo, vamos considerar os participantes Bob e Edna e calcular a soma do quadrado da diferença para esses participantes. Para Bob e Edna, a gente vai fazer 4 menos 1 ao quadrado, mais
3 menos 1 ao quadrado, que é referente a esse atributo aqui. 5 menos 3 ao quadrado, que é referente ao terceiro atributo. 1 menos 2 ao quadrado, é o quarto atributo. E 1 menos 3 ao quadrado, que é referente ao último atributo. A gente chega, então, ao valor de 22. Como eu falei anteriormente, a gente vai pegar o negativo desse valor, ou seja, multiplicar por menos 1. A gente obtém, então, que o valor para um dado elemento da matriz será menos 22. Fazendo isso em sucessão de vezes, a gente consegue formar a matriz de similaridade, que é essa aqui. Por exemplo, vamos verificar que para Bob e Edna, a gente colocou aqui o valor menos 22. O contrário também vai. Quando você faz Edna e Bob, chega também o valor menos 22. Repare que esse processo é válido para todos os elementos da matriz, exceto para essa diagonal. Porque quando você for fazer o participante, o atributo de um participante menos o atributo do mesmo participante, vai dar sempre igual a zero. Então, seria essa matriz, essa diagonal aqui, sendo todos iguais a zero. Não é isso que a gente quer. Então, como é que é feito para preencher os elementos dessa matriz aqui, os elementos dessa diagonal? Bem, a literatura diz que se você utilizar o menor número obtido para colocar nessa diagonal, você vai obter a menor quantidade de grupos ao final do processo. E o contrário também é válido. Se você pegar o maior valor obtido e colocar nessa diagonal, você vai obter o maior número de grupos. Aqui, o menor valor obtido, se a gente for considerar assim todos, a gente vai ver que é o menos 22. Então, colocou-se nessa diagonal o valor menos 22. E aí, repare que fazendo isso, a gente vai obter a menor quantidade de números possível, né? A menor quantidade de números, menor quantidade de grupos, divisões. Bem, como é que é obtida a matriz de responsabilidade? Para obter tanto a matriz de responsabilidade quanto a disponibilidade, a gente vai partir de matrizes de zero. E aí vai ser feito um processo interativo até obter, propriamente dito, tanto a matriz de responsabilidade quanto a matriz de disponibilidade. Então, a gente parte dessas matrizes como sendo igual a zero, e começa aplicando essa fórmula aqui para obter os elementos da matriz responsabilidade. Então, como é que vai ser? O elemento da linha I, coluna K da matriz responsabilidade vai ser igual ao elemento da linha I, coluna K da matriz de similaridade, menos o máximo aqui do elemento IK' da matriz de disponibilidade, mais o elemento IK' da matriz de similaridade. A gente vai fazer isso para todos os Ks, ou seja, para todas as colunas da matriz disponibilidade e similaridade, exceto para a coluna referente à coluna que a gente está querendo obter na matriz de responsabilidade, que ou seja, para todo K', sendo K' diferente de K. Obtendo esse máximo, é só substituir aqui na fórmula e obter o elemento da matriz de responsabilidade. Bem, feito isso, a gente consegue, através do processo, no final do processo, vai ser obtida essa matriz aqui, como sendo a matriz de responsabilidade. Mas isso aqui é o final do processo interativo, porque como a gente vai ver agora, para obter os elementos da matriz disponibilidade, serão necessários a matriz de responsabilidade, por isso que é esse processo interativo, onde a matriz de disponibilidade é montada da seguinte forma. Tem uma fórmula para calcular os elementos da diagonal principal e para calcular os elementos de todos os outros elementos, exceto da diagonal principal. Repare aqui que para obter os valores da matriz de disponibilidade, é necessário o valor da matriz de responsabilidade. Então, por isso que é feito esse processo interativo. A gente parte com as duas matrizes sendo iguais a zero, vai no processo interativo recalculando os elementos dessas matrizes, através dessas fórmulas que estão apresentadas aqui. Ao final do processo, a gente obtém essa matriz aqui, disponibilidade. Bem, a última matriz que resta é a matriz de critério. A matriz de critério é simplesmente a soma da matriz de responsabilidade e da matriz de disponibilidade, que, considerando essas duas matrizes aqui, de responsabilidade obtida e a matriz de disponibilidade obtida, a gente obtém essa matriz de critério aqui. Bem, o que essa matriz de critério diz para a gente, né?
O valor de critério mais alto de cada linha é designado como exemplar, ou seja, a gente vai avaliar linha por linha, vai pegar o valor mais alto. Por exemplo, nessa primeira aqui, o maior valor é 5, visto que os outros são negativos. Na segunda, também é 5. Na terceira, também é 5. Na quarta, é aqui, ó, menos 5, porque os outros são mais negativos do que ele. Na quinta, sucessivamente. O valor mais alto é designado como exemplar. As linhas que compartilham o mesmo exemplar estão no mesmo grupo. Ou seja, a linha 1, a linha 2 e a linha 3, Alice, Bob e Carol, têm o mesmo exemplar. Então, elas estão alocadas no mesmo grupo. E Douglas e Edna também estão no mesmo grupo. Bem, até quando é feito esse processo interativo, né, que a gente viu anteriormente que é feito na matriz de disponibilidade e na matriz de responsabilidade? É feito até que a matriz de critério não tenha mais o exemplar alterado. Você vai calcular, vai mandar o seu algoritmo fazer essas interações até que o exemplar da matriz de critério não seja mais alterado. Ou então você pode também definir um critério de parada, né? Então é assim que funciona. Bem, a explicação é basicamente essa. Ela foi baseada numa matéria, né, desse site aqui. Tem esses exemplos, tem explicação e a apresentação foi baseada nele. E agora é importante a gente praticar no Google Colab para entender melhor na prática como é feito esse algoritmo. Obrigado.